Oi, gente, número E, parte 2. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho nesse estudo dos juros, tá? Então, funciona assim. Quando a gente está falando em juro, tem montante que é igual a capital mais juro. Ok. Então, esse juro é calculado assim. Juro é o capital, o C0, vezes a taxa, vezes o tempo. Ok. E o C0, capital inicial, muito bem. O I, que é a taxa, é sempre um valor de porcentagem, né? Sempre essa taxa vem em porcentagem, mas a gente divide por 100 e usa o valor decimal. Então, C0 vezes I sobre 100 vezes T dá o juro. Muito bem. Para facilitar um pouco a nossa vida aqui, vamos chamar esse I sobre 100 de beta. Ok. Então, juro é o C0 vezes o beta vezes o T. Muito bem. E o montante, por sua vez, é o capital que nós estamos chamando de C0, mais esse juro aqui, que é C0 mais beta T. Beleza. Só que como a gente está estudando o número E, nós sabemos que esse cálculo de capital e montante, ele é um cálculo recorrente. Então, esse M de montante, na verdade, no primeiro momento, ele vai ser o C1, que a gente já falou no outro vídeo. Então, o C1 vai ser o primeiro montante e vai ser o novo capital. Então, melhorando um pouquinho, vamos colocar o C0 em evidência. C1 é C0 mais C0 BT, pondo em evidência o C0, fica assim. Beleza. Então, esse vai ser o C1. E a gente sabe que, para calcular o C2, conforme nós vimos no outro vídeo, eu tenho que fazer o C1 vezes esse valor aqui, que é o valor do crescimento, que vai ser aquela constante de crescimento, que é sempre proporcional ao número de divisões. Então, naquele caso do outro vídeo, o nosso ganho, a taxa de ganho, era de 100%. Mas essa taxa, ela pode ser outra. Por isso que aqui nós vamos especificar o beta, porque a taxa não precisa ser 100%, pode ser qualquer taxa, tá? Então, por isso aqui a gente está trabalhando com esse beta. E o C2 é o valor antigo, que é o último montante recebido, né, que é o C1, que eu posso trocar aqui, então fica assim, C2 é igual a C1, que é o C0 mais 1 beta T, vezes o 1 beta T de novo. E isso vai se repetindo, como nós vimos lá no outro caso. Só que, lá naquela sequência, nós tínhamos a divisão do tempo. Então, era assim, o tempo de um ano dividido em meio. Então, esse tempo estava dividido em duas partes, cada parte ganhava 50%. Se esse tempo fosse dividido em 3 partes, cada parte ia ganhar 1/3 a mais. E assim por diante. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esse T e dividir, né, o T, dividir em N partes. Porque, na verdade, nós vamos ter que dividir em muitas partes aqui. Então, nós vamos chamar essas muitas partes de N. Então, esse nosso T, então aqui, ó, C2 vai ser C0 vezes 1 mais B vezes o T dividido por N. E aí, já que eu vou dividir em N partes, esse valor vai ser multiplicado por ele mesmo N vezes também. Você lembra lá que no outro vídeo era assim, se fosse 1 mais meio, era elevado a 2.
Se fosse 1 mais 1/3, era elevado a 3. Como nós dividimos em n partes, então vai ser elevado a n. Certo? E aí, o que acontece? Como nós temos esse bt sobre n elevado a n, nós estamos percebendo aqui, né? A gente consegue enxergar uma semelhança com esse outro formato aqui, ó. Não tá bem parecido? Olha, esse aqui não tá bem parecido com esse? Olha, é uma diferença pequena. A única coisa que tá estragando aqui é esse BT aqui. Então, nós vamos fazer umas manobras radicais aqui para tentar escrever isso daqui nesse formato. Porque se eu conseguir fazer isso, eu posso trocar tudo isso daqui por E. E é isso que nós vamos tentar fazer. Então, olha só a manobra. Vou continuar copiando isso daqui, tá? Na verdade, o C2 aqui vai ser agora um CN, tá? Porque vai ser N vezes. É que eu tava copiando aqui e acabou ficando. Então, aqui também ficou N e aqui também ficou N. Então, é o C0 vezes 1 mais. Como nesse formato aqui eu tenho 1 em cima, então, eu vou escrever isso daqui na forma inversa, né? Só que eu não posso inverter o número do nada. Então, eu vou escrever com 1 em cima de um jeito que eu não estrague esse número. Ou seja, eu vou escrever 1 sobre o inverso do número. Porque daí, vai ficar assim, ó. E escrevendo isso, e o N continua aqui, tá? Escrevendo isso aqui, o que eu escrevi? O inverso do inverso. Quer dizer, o inverso do inverso volta para o original. Ou seja, isso que eu acabei de fazer aqui não estragou em nada o número que eu tinha antes, tá? Só que aí tem um outro problema. Agora, eu não tenho mais o N embaixo, então agora eu arrumei o problema do 1 e ganhei o problema do denominador, porque para ficar igual ao número E, esse de baixo, o denominador dessa fração, tem que ser igual ao expoente. Então, olha a manobra que eu vou fazer. Eu vou elevar isso daqui a um expoente para deixar esse expoente igual ao que estava. Só que, na verdade, eu não posso pegar um lado só da expressão e elevar a um expoente. Eu não posso fazer isso, né, algebricamente. Então, eu vou elevar um expoente e vou elevar um outro expoente que neutraliza essa manobra que eu fiz. Então, olha só, eu vou pegar isso daqui e vou elevar a 1 sobre beta-t. Quando eu fizer isso, o expoente vai ficar igual ao do denominador. Só que como eu não posso fazer isso, então agora eu vou fazer uma manobra por cima dessa. Eu vou elevar tudo isso daqui a beta-t. De forma que quando eu multiplicar todos esses expoentes, o beta-t vai ser cancelado e o n vai continuar. Ou seja, eu não estraguei em nada o meu expoente. Eu só multipliquei por 1 sobre beta-t e depois por p, porque bt. Porque pela regra da potência de potência, eu posso fazer isso daqui. Eu não estou estragando em nada meu expoente. Então, olha só que mágica. O Cn vai ficar assim, C0. Agora, 1 mais 1 sobre n beta-t elevado a n beta-t e elevado a beta-t fora. Eu só juntei aqui esses dois, ó. Só multipliquei esses dois aqui. Fazendo isso, eu consegui deixar o expoente igual ao denominador. E aí, eu consegui levar esse pedaço da expressão para o formato do E. Então, 1 sobre
1 mais 1 sobre a variável, e tudo isso elevado a essa mesma variável, é o quê? É Euler. Então, ficou o nosso capital aplicado em N partes do tempo aqui, C0 vezes isso daqui tudo, que é Euler, elevado a beta t. Pronto. Isso significa o quê? Então, voltamos lá. Quem era o nosso beta? Ó, aqui em cima, ó. O beta é a taxa. É a taxa da aplicação. Por exemplo, se for 20% ao ano, no caso, né? 20%, esse beta vai ser o quê? 20 sobre 100, que aqui vai ser 0,2 vezes o tempo. E o E, sozinho, ele expressa todo esse cálculo. Tudo isso aqui que a gente tem que fazer é expressado pelo E. Então, eu não preciso escrever tudo isso, eu só coloco o E. Então, o capital inicial vezes o E elevado à taxa vezes o tempo. E essa é a fórmula dos juros contínuos. Acabou.